Só um pouquinho, só ajustando aqui. Ok. Só admitir quem está pedindo aqui para entrar. Ok, vamos lá, vamos continuar então, tá? A nossa aula. Deixa eu só admitir quem está pedindo aqui para entrar. Então, os impactos da estratégia saúde da família no Brasil. Eu já falei para vocês outras vezes que quando tudo isso começou, nós chamávamos de Programa Saúde da Família, PSF. E essa terminologia, ela mudou, né? Teve um avanço, tudo isso. Hoje ela é chamada de Estratégia Saúde da Família. Essa estratégia saúde da família, ela é implantada para auxiliar nessa organização da atenção básica. Essa atenção básica, a gente já explicou para vocês que elas acontecem nas unidades básicas de saúde, que são dos postos de saúde, tá? E ela veio justamente como uma forma de estratégia, não só de programa, como era chamada no primeiro momento, mas como uma estratégia a fim de organizar todo esse trabalho desenvolvido por essa atenção básica. Trouxe vários avanços na universalização e acesso aos serviços, nesse nível de atenção, que é a atenção primária, aumento das ações de vigilância em saúde, estabelecimento de vínculos entre usuários, famílias e respectivos da equipe, tá? Tem funcionado de forma efetiva, tá? Tem essa visão preventiva, que é uma visão muito importante, tá? Você prevenir a doença e não tratar essa doença, tá? Não só a visão curativa, mas a visão preventiva tem se preconizado muito dentro da estratégia saúde da família. Os avanços, eles são relatados, tá? Existem vários avanços e muitos relatos com relação à melhoria nessa prática assistencial, na mudança da qualidade dos atendimentos individuais, há mais acolhimento, há uma formação de vínculo entre o pessoal que está no posto de saúde e a comunidade, tá? Um vínculo e uma educação em saúde. Ainda se observa algumas limitações que são comuns, né, em algumas comunidades, alguns territórios. Mas existe a participação da comunidade, existem ações de setores intersetoriais trabalhando em conjunto. O seu posto não oferece aquele serviço, então para onde você vai referenciar esse paciente? São ações que existem intersetoriais, tá? Embora tenha se observado uma melhoria no acesso à atenção básica, é o mesmo, ele não acontece, tá? Não tem acontecido, não aconteceu com acesso nos níveis mais especializados. Ainda existe alguma escassez por uma questão de baixo recurso, de recurso financeiro, mas também devido aos profissionais da estratégia saúde da família. Ainda permanecem pendências que são comuns a qualquer estratégia ou programa quando você tenta fazer ajustes, existem pendências, mas existem as suas fragilidades e as suas articulações, com o objetivo de quê? Promoção, prevenção e recuperação da saúde, tá? Como qualquer outra ação, ela tem as suas fragilidades, mas tem, de um modo geral, funcionado muito bem, viu? Tá? Então, a gente tem que, de alguma forma, agradecer, né, por esse funcionar muito bem, porque é uma visão bem preventiva, tá? Promoção de saúde e recuperação. Quando a gente fala em relação aos limites, estudos, eles apontam a dificuldade na relação interpessoal dos profissionais. Em qualquer lugar que você trabalhe, você vai ter problema, mas ainda assim você tem que se adaptar a isso, né? Principalmente no que se chama de planejamento, avaliação das ações, restringindo-se a maioria das vezes ao atendimento das demandas.
concentrando-se na prática assistencial focada na doença e limitando-se à assistência curativa. A gente tem várias áreas onde o profissional que está, por exemplo, no NASF. O que é o NASF? A gente vai falar um pouquinho mais adiante dele, mas a gente pode até adiantar. É o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF, esse núcleo, ele é composto por quais profissionais? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Qual o intuito do NASF? Dar todo o apoio necessário à estratégia de saúde da família. Mas, às vezes, quando essa equipe chega no posto, em vez de fazer um trabalho preventivo, ele já chega no posto e encontra a doença instalada no paciente. Existem pessoas vitimadas por AVC, por exemplo. As pessoas vitimadas por AVC vai precisar de fisioterapia, dependendo da extensão da lesão, fonoterapia, aí todo um apoio psicológico, né? E alguns outros profissionais, mas em especial o fono e físio, pelo processo de reabilitação. Então, em vez do fono e o físio chegar e aplicarem estratégias preventivas, eles vão tratar, reabilitar já aquele paciente. Por quê? Porque existe uma demanda que ela está suprimida, tá? A gente sempre vai ter muita demanda, tá? Para atender e poucos profissionais para suprirem essa necessidade, tá bem? Quando se pensa em um concurso público a nível municipal, faz-se antes um levantamento das necessidades que existem da comunidade, do município, ver se existe gap, se existe algum déficit, se existe algum bairro, algum posto de saúde, alguma comunidade que não está sendo coberta, que está descoberta pela estratégia, para cobrir, ou se está descoberta pelo próprio NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para cobrir essa demanda que está descoberta. O ideal e o interessante, como preconiza o SUS, é que o serviço ele alcance toda a população, toda a comunidade, independente, tá, da distância, independente de qualquer obstáculo que possa existir. Mas é interessante e importante que o SUS ele alcance toda a população, uma vez que ele é preconizado para todos, tá bom? Então, vamos adiante. Dentre os desafios estão a integralidade nas práticas, o trabalho em equipe, a territorialização, a educação em saúde, a responsabilização das equipes, a participação popular e o acesso aos serviços de média e alta complexidade. As unidades básicas de saúde, pessoal, elas ofertam o quê? Promoção de saúde, prevenção de doenças. Então, é atenção básica mesmo. Se o posto não consegue ofertar aquilo que o paciente precisa dentro de uma média complexidade, ele vai encaminhar esse paciente para onde existe o serviço. Mas isso funciona dentro de uma rede, porque você não pode dizer que não tem o serviço e não saber para onde encaminhar, tá? Então, nós podemos observar que muitos desafios têm relação com a formação de profissionais, seja na graduação ou ainda na educação em serviços, que muitas vezes não vivenciam a participação ativa, o diálogo, a troca de saberes e privilégios de conhecimentos técnicos, desconsiderando os aspectos psicossociais, refletido com frequência numa assistência médica centrada, aburocratizada e com pouca responsabilização na atenção às necessidades em saúde das famílias que estão ali adscritas naquele posto de saúde, naquela comunidade e naquela estratégia. Eu já falei para vocês da importância das pessoas que trabalham no posto, dessa equipe, saúde da família e NASF, conhecerem, tá, a sua comunidade, o bairro que você está trabalhando. Eu já trabalhei anos no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vivi essa experiência prática e vi a importância de conhecer a comunidade qual eu estava disponível para atendê-los, tá? Então, eu tinha esse cuidado de ofertar o meu serviço no posto de saúde, mas também visitar as famílias. Então, Adriana, você não, visitar as famílias e ver. Ontem a gente estava conversando, você fez o quê? Você saiu. Quê? Você. As necessidades
e as realidades de cada família. Vamos lá. Professora, de vez em quando tá entrando uns áudios muito estranhos aí. Os áudios que estão entrando, minha cara, são os seus colegas que entram e com o microfone ligado. Aí ele capta tudo que está ao redor, os sons ao redor. Entendeu? São esses que eu também estou ouvindo. É colega que vai entrando e não desliga o microfone. Tá bom? Mas vamos adiante. Então, a estratégia de saúde da família, ela tem conquistado resultados positivos, mas existem grandes desafios, e entre eles a necessidade da redefinição e qualificação da atenção básica na ordenação da rede, tá, de atenção. Ainda é necessário também na capacidade de coordenação, gestão, cuidado, aumento no número de ações com diversos formatos de equipe que possibilitem melhor resolutividade articulada e suporte aos outros serviços na rede de atenção à saúde, que no caso a gente chama de RAS. Então, se você vai gerenciar, se você vai gerir um posto de saúde, é importante que você articule com essa equipe que existe no posto e a equipe do NASF que dá o apoio a esse posto de saúde. Para quê? A fim de articular ações que são ser benéficas e trarão um bom resultado na promoção da saúde, tá? Daquela comunidade, daquela população, daquele bairro, tá? O NASF, ele foi criado em 2008 para dar o suporte qualificado à estratégia saúde da família, em situações em que exista a necessidade de conhecimentos profissionais mais especializados, de forma a garantir a integralidade do cuidado, né, de suprir essa necessidade, tá? Ele tem como objetivo que ampliar a cobertura e o foco das ações de atenção básica, bem como uma resolutividade, apoiando a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviços, no processo que existe ali naquele território, naquela regionalização. Com o NASF, busca-se o quê? Superar, tá, a fragmentação na atenção e também vai auxiliar na construção de redes de atenção e cuidado, apoiando as equipes de saúde da família. Eu tive a oportunidade de trabalhar no NASF por muitos anos, tá? E como é que a gente fazia no NASF? Eu vou contar a minha experiência prática para vocês. Quando eu assumi um concurso público, que eu passei em 2005, e aí mais ou menos em 2008, eu fui assumir esse início do NASF, estava sendo criado o NASF em 2008. Então, eu fiz parte da primeira equipe de um município, na verdade, a gente chama de equipe de implantação. Então, eu fiz parte dessa equipe de implantação desse município, era eu, a fono, tinha um fisioterapeuta, um educador físico, uma farmacêutica, um psicólogo, e um fisioterapeuta. Então, nós nos unimos, já éramos do município, nos unimos para implantar o NASF naquele município. E nós fomos de posto em posto e ali fizemos reuniões, não só com gestores, mas com a equipe de estratégia saúde da família, para levantar as dificuldades que eles tinham ali, dentro das nossas profissões, e o que fazia-se necessário de estratégia para ser aplicado. Então, aí, trazendo para a minha área, foi levantado que naquela comunidade, daquele posto de saúde que nós estávamos, existia tantas crianças com necessidades especiais, né? E que não tinham acompanhamento, não faziam acompanhamento semanal. Faziam a cada 15 dias ou uma vez mês. Então, era um trabalho muito lento para essa criança. Então, ali a gente começou a criar estratégias, não só eu como fono, mas também o fisioterapeuta, para atender essa demanda que estava suprimida, sem atendimento contínuo. Tinha um atendimento, mas muito intercalado, a cada 15 dias, 2 vezes mês ou uma vez mês. Então, a gente criou ali uma escala de trabalho e passava naquele posto semanalmente para dar o suporte que era necessário àquelas crianças e orientar os pais como eles poderiam fazer em casa para estar ajudando
favorecendo assim uma melhor qualidade de vida a cada um deles. E assim todos nós fizemos nesse início de implantação do NASF, foi assim um sucesso. Uma vez quando você levanta a necessidade, a partir do levantamento da necessidade, você cria estratégias de ações, você consegue ter sucesso, porque é algo muito planejado, algo muito pensado, né? Você cria um cronograma de trabalho, você consegue atender aquela demanda, você consegue ali eliminar qualquer gap que existe, qualquer déficit que está suprimido ali. Então, foi muito, muito bom. E a partir do NASF 1, a gente conseguiu implantar o NASF 2, porque a demanda foi só aumentando, o trabalho vai sendo divulgado. Aí nós implantamos o NASF 2, solicitamos o NASF 2, fomos aprovados e hoje está chegando ao NASF 3, né? Mas quando você planeja ações, normalmente você tem muito sucesso, porque existe um planejamento, existe tudo que você vai precisar por conta disso. Você planeja a ação e elabora o plano de ação, tá? Então, você planejou antes e agora você está pondo em ação. E é muito importante quando você implanta, porque implantar é dar início. Quando você trabalha na suplementação, você tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque suplementar é continuar, é bem parecido com implementar. O trabalho existe, você vai melhorar. Então, às vezes, você pega, né, um planejamento que já tem todo um costume, um hábito, aí você tem que mudar tudo aquilo, é muito mais difícil. Mas quando você pega a implantação, o início, isso tende a ser muito sucessivo, tá? Porque você realmente planejou, vai colocar em prática aquele planejamento, vai colocar um plano de ação em prática, isso normalmente é muito bom. Então, o NASF, ele tem alcançado muito sucesso junto à estratégia Saúde da Família por conta disso. A gente passou por algumas polêmicas no início desse ano com relação ao NASF, na verdade, finalzinho do ano passado, início desse ano. Saiu vários comentários na mídia de que o NASF seria extinto e tal, enfim. Nada disso aconteceu, a portaria só passou por algumas modificações, mas o NASF está aí, é ele que dá o suporte à estratégia Saúde da Família, tá bem? Então, vamos adiante. De que forma o NASF pode contribuir na integralidade da ação? O NASF, eles são equipes formadas por profissionais de diferentes áreas ou especialidades que devem atuar em conjunto de forma integrada, apoiando essa estratégia Saúde da Família. As equipes de atenção básica para as populações específicas, tá? E também com os consultórios de rua, equipes ribeirinhas, tá? E também os fluviais. Lá em Manaus, a gente tem o NASF, que ele é fluvial, ele é um barco e tem uma equipe nesse barco e ela passa nas comunidades dando todo o apoio que é necessário, tá? Tem a equipe que atende os ribeirinhos, tá? Então, ele efetivamente tem funcionado. Podem ser compostos por profissionais tais como assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico, médico, que pode ser o clínico, ginecologista, obstetra, homeopata, pediatra, geriatra, psiquiatra ou do trabalho, tá? Psicólogo clínico, nutricionista, terapeuta ocupacional, sanitarista, veterinário e educador físico. Então, segundo a portaria, são esses profissionais que fazem parte do NASF, tá? Essa equipe que eu acabei de citar. O apoio do NASF às equipes, ela ocorre na troca de saberes, tá? Você tem reuniões, existem reuniões quinzenais, essas reuniões podem acontecer semanais ou podem acontecer mensais, onde o NASF se reúne com a equipe de saúde da família para continuar traçando plano estratégico, ações que vão trazer promoção de saúde àquela comunidade e às pessoas que vivem ali naqueles bairros, tá bem? Ou naquele bairro, né?
Então, o apoio do NASF às equipes, ela ocorre na troca de saberes e a capacitação ocorre na prática, na promoção e na produção do cuidado, no atendimento, conjunto entre profissionais do núcleo e as equipes, onde a responsabilidade, ela passa a ser compartilhada. Quando você tem naquela unidade básica de saúde o NASF, ali você compartilha e divide responsabilidades. A responsabilidade pelos que estão ali não é só da unidade básica de saúde, da estratégia de saúde da família, mas dela e também do NASF, tá? Há 3 modalidades de NASF, a gente tem NASF 1, 2 e 3. Cada NASF deverá estar vinculado a no mínimo 5 e no máximo 9 estratégia saúde da família. E equipes de atenção básica para populações específicas, como consultório de rua, equipes ribeirinhas e fluviais. Há 3 modalidades de NASF, 1, 2 e 3. Cada NASF 1 deverá estar vinculado, né, a essas equipes. Cada NASF 2 deverá estar vinculado a no mínimo 3. Então, o NASF 1, ele se vincula de 5 a 9 postos. O NASF 2 está vinculado a no mínimo 3 e no máximo 4, tá? Além dos consultórios de rua, dos ribeirinhos e fluviais. Cada NASF 3 deverá estar vinculado a no mínimo 1 e no máximo 2 equipes de saúde da família, tá? E ou equipes de atenção básica para a população específica, que é o consultório de rua, ribeirinho e fluviais, agregando-se de modo específico ao processo de trabalho das mesmas e configurando-se como uma equipe ampliada. Então, o NASF 1 de 5 a 9, o NASF 2, ele está vinculado a quantas equipes? O 2 a no mínimo 3, no máximo 4, e o NASF 3 no máximo, no mínimo 1 e no máximo 2. Isso é muito importante, isso cai muito em concurso, pessoal. Então, a evolução do SUS em 25 anos. O SUS, ele tem evoluído nesses últimos anos, em especial nos 25 anos. Sim, o SUS evoluiu muito nesses anos. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um vídeo desse processo de evolução que o SUS vivenciou. Só um pouquinho. Tá, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar essa tela que eu botei? Sim. Tá aparecendo uma moça loira com Não, professora. então Não. só um pouquinho. Entendi. Essa é a evolução dos 25 anos. Tá. Agora eu vou passar um vídeo curtinho só para a gente acompanhar essa evolução. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou ter que compartilhar aqui. Só um minutinho, por favor, tá?
Vocês estão vendo agora essa tela, SUS 25 anos? Sim. Sim. Bem curtinha. E sem áudio. Tá sem áudio para vocês? Sim. Sim. Só um pouquinho, então. Tem prova não, tu é doido hoje. E agora? Imagem e áudio? Sim, agora tá imagem e áudio. Ótimo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Tendo como base esse artigo da Constituição Brasileira de 1988, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos brasileiros. No ano em que o SUS completou um quarto de século de existência, a Fiocruz realizou vários eventos para discutir o passado, o presente e o futuro do SUS. A exposição SUS, a saúde do Brasil, foi um deles. Os debatedores que participaram dos eventos na Fiocruz foram entrevistados pela Videosaúde e falaram sobre diversas questões relacionadas ao SUS. Uma delas foi o conceito ampliado de saúde. A Constituição de 88 deu cidadania aos direitos à saúde, estabelecendo saúde como direito de todos e dever do Estado, definindo no artigo 196 que a saúde não depende só das ações e serviços de saúde, da assistência médica, que a saúde depende de políticas sociais e econômicas que melhorem o bem-estar, atuem significativamente sobre as condições de saúde. E, finalmente, definindo que todo brasileiro tem direito ao acesso universal e igualitário a ações e serviços da saúde, desde a promoção até a sua reabilitação. Isso é uma imensa conquista. Essa concepção de SUS, que é uma concepção de SUS como direito à saúde, não direito à assistência à saúde, né? Porque há uma interseção entre esses dois direitos, mas o direito à saúde é muito mais amplo do que o direito à assistência à saúde. SUS significa uma saída civilizatória para a cidadania, nos mais diferentes aspectos, porque ele incorpora em si não a saúde como apenas um sistema que deve existir de serviço, mas como um resultado de condicionantes sociais efetivas: habitação, transporte, lazer, renda, acesso ao trabalho, acesso à terra, meio ambiente protegido. Tudo isso é a saúde. O seminário Desafios e Sustentabilidade do SUS discutiu alguns dos problemas enfrentados na implantação e funcionamento do SUS. O principal desafio, o primeiro deles é de financiamento. O financiamento dele ainda é um sistema subfinanciado, né? Um sistema que ainda tem um déficit de mais de 60 bilhões. O Estado subfinancia o SUS. Temos um dos piores financiamentos públicos do mundo. O Brasil está entre os 20 países com o pior financiamento público quando se divide o dinheiro público da saúde pela população, o chamado per capita. Está entre os 20 piores do mundo. Perspectiva de vários economistas hoje que integram o governo é que o SUS seja resseguro para plano privado de saúde, resseguro. Ou seja, o SUS financia procedimentos que são muito caros, medicamentos excepcionais, transplante, alguns atendimentos quimioterápicos, isso seria SUS. Isso fica para o SUS. Então, o osso fica para o SUS. E o filé mignon, que é justamente a cobertura para trabalhadores rígidos, não é, para a população mais jovem, etc., e isso fica para o plano privado de saúde. Então, é uma repartição, é uma especialização, uma divisão social do trabalho extremamente injusta, porque os planos de saúde já recebem subsídios e mesmo recebendo subsídios,
eles costumam negar cobertura para esses procedimentos que são mais custosos. O Estado resolveu, como política de Estado nesses 23 anos, cofinanciar, participar do financiamento de planos privados para a totalidade dos servidores federais, tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, é um Estado dirigido para privilegiar o consumo. É um Estado que decidiu, como política de Estado, que saúde, para valer, tem que ser comprada no mercado. Não é responsabilidade de um Estado democrático oferecer boa saúde para toda a população. O SUS não se concentra e nem é a proposta de se concentrar. Qualquer transfusão de sangue no país é SUS. Medicamentos excepcionais, mesmo para pessoas que são muito ricas, essas pessoas muito ricas, elas usam medicamento fornecido pelo SUS. Porque os medicamentos são extremamente caros. E, portanto, a saúde ela não pode ser balizada por quanto as pessoas têm de renda do trabalho. Não é? Problemas muito graves, eles de fato requerem um atendimento público. E é aí que a porca torce o rabo, né? Exatamente. Por que a gente precisa ter um sistema de saúde público? A gente precisa ter um sistema de saúde público exatamente porque a saúde não pode ser mercadorizada. Essa mesma Polícia de Estado tem todo o argumento para criar fundações privadas, ou organizações sociais ou civis, tem várias formas de entidades privadas para gerir estabelecimentos públicos. Então esse é um passo a mais na privatização e com fundo ideológico perverso para provar para a opinião pública que a entidade empresarial privada que é competente para gerenciar ofertas de serviço à população, que os gerentes públicos, os gestores públicos são incompetentes. Isso é uma falsidade. Isso não acontece no Canadá, na Inglaterra, no Japão, na França, na Espanha, qualquer país que tem bom sistema público de saúde. O Estado foi reformado, os gestores públicos que gerem hospitais, unidades básicas de saúde, laboratórios públicos, são tão competentes e eficazes e eficientes como o setor privado ou mais ainda. O desafio é de financiamento, é de gestão, embora boa parte dos problemas de gestão decorrem dos problemas de financiamento, ou seja, para o SUS ser eficiente, exige mais recurso e não menos recurso, como alguns querem crer. E o outro problema é que o governo aplica mais recursos em saúde, mas boa parte deles vai para o setor privado. Então, como o SUS é inclusivo, é desconcentrador de renda, seria importante que o governo federal realocasse esses recursos para o SUS. O SUS deveria ser o padrão, porque se não é, as pessoas vão correr para onde? Ou seja, por que é que o plano vai ser melhor? Não vai ser porque a pessoa não tem para onde correr. Então, até mesmo para quem está coberto no plano, se o SUS não funciona, o risco é para a população como um todo. Essa política de Estado é uma política privatizante. Não que nós sejamos contra o setor privado, mas somos visceralmente contra a privatização daquilo que pela Constituição tem que ser público. E por que tem que ser público pela Constituição? Porque no debate democrático da Constituição, certos direitos de cidadania da população, chamados direitos básicos, saúde, educação, segurança pública, habitação, trabalho e vários outros direitos básicos, esses direitos é de responsabilidade de um Estado democrático. Não devem depender do poder de consumo, de consumir no mercado. Isso foi discutido e aprovado na Constituição. Nos debates realizados na Fiocruz, também foram discutidas questões ligadas à comunicação e à informação no SUS. Eu acho que o papel da mídia é muito negativo. Em geral, não se valoriza o que se faz bom, não se valoriza os acertos, não se valoriza o papel dos heróis profissionais de saúde que estão na ponta do sistema que salvam vidas. Sempre é a página policial, é o que não funciona, é o que não atende, o papel da inovação tecnológica que se desenvolve, o papel de uma instituição como a Fiocruz, o papel que se desenvolve no campo do imunobiológico, da vacina, dos medicamentos que se produzem. Ou seja, o que há de positivo, o que se acerta, não vai para a mídia. Só vai para a mídia aquilo que não funciona e aquilo que é negativo. Tem uma desvalorização muito grande do SUS. Por exemplo, nenhum presidente da República jamais, desde a democracia, foi atendido pelo SUS. Essa é uma principal forma. Isso tem um efeito
simbólico dramático, porque se os nossos dirigentes, que nós elegemos majoritariamente, não são atendidos pelo sistema público, quem quererá ser atendido pelo sistema público? Então, tem uma brutal desvalorização do SUS, não é? Pela classe política e pelos próprios funcionários públicos. Então, os funcionários públicos, de maneiras, com estratégias diversas, têm planos privados de saúde. Então, inclusive funcionários públicos da saúde. Isso é um paradoxo. Como que nós podemos, ao mesmo tempo, defender o SUS, acreditar no SUS, propor o SUS, e nós mesmos não somos atendidos no SUS? A informação no SUS não é a informação descartável que nós temos nos meios de comunicação de massa no Brasil. A informação no SUS é um insumo de mudança, de criação de consciência para a mudança. Nós precisamos também ter uma outra linguagem para falar com a população de uma forma geral, uma fala que traga o cotidiano das filas, do atendimento pouco humanizado, da falta de profissionais, da desqualificação também que se faz do Estado popular, de pensar também a promoção da saúde, valorizando outras práticas de saúde. Então, a gente tem uma agenda enorme que pode mobilizar, assim, a sociedade em defesa do SUS. Eu considero que, como a saúde não é uma luta isolada do resto das lutas, né, a gente precisa mobilizar a sociedade para que ela vocalize a defesa da saúde pública. Quer dizer, a saúde anda quando o desenvolvimento humano anda, né? Então, e ao mesmo tempo, as pessoas só vão defender o SUS se elas tiverem, se os seus valores chegarem também à sociedade. O SUS não é um problema dos pobres, é um problema da sociedade brasileira. Os avanços e conquistas do SUS também foram abordados pelos palestrantes e pesquisadores nos debates da Fiocruz. A principal conquista é o fato de que os brasileiros sabem que a saúde é um direito. Então, não é pouco. Por que não é pouco? Dos Estados Unidos, por exemplo, a saúde não é um direito constitucional. Em vários países, inclusive que são países muito mais ricos que o Brasil, o direito à saúde não é um direito constitucional. A principal conquista é o rompimento com a ideia de que saúde tinha que ser paga pela população através de contribuições e que ela não deveria ser universalizada. Isso estava muito entranhado na sociedade brasileira, ou seja, você era previdenciário, tinha pago, você tinha direito, senão você não tinha direito. A ideia de que você tem direito por ser cidadão, eu acho que é a principal conquista do SUS. O SUS é uma proposta a mais generosa que foi feita nessa democracia. Você não precisa nem provar que contribuiu antes, como na Previdência, nem provar que é pobre para receber um benefício assistencial. Você prova que é cidadão e que está em necessidade. A simples aplicação da diretriz constitucional da descentralização e da universalidade, essas duas diretrizes impulsionaram a oferta descentralizada de serviço de saúde pelos municípios, basicamente, secundados pelos estados, aí basicamente pelos municípios, numa intensidade tal, numa produtividade tal, que metade da população brasileira, antes excluída de qualquer sistema de saúde, passou a ser incluída no sistema público em pouco mais que uma década. A partir da descentralização da saúde, com os papéis definidos dos entes interfederativos, com certeza a saúde da família é uma condição diferenciada de a gente apostar no sistema de saúde, sobretudo sob o olhar da população. Nós atendemos hoje desde uma gripe até um transplante. É o sistema que mais faz transplante no mundo dentro do setor público, né? Então, é um sistema que consegue hoje demonstrar capacidade e viabilidade. Reduzimos muito mais a mortalidade infantil, as imunizações caminharam muito, votamos uma lei de deshospitalização antimanicomial na área da saúde mental, ainda muito trôpega por falta de recursos, falta de apoio da política de Estado, mas, de qualquer maneira, na saúde mental também marchamos rumo à deshospitalização e outros avanços desse tipo. E o fato do atendimento à AIDS ser universal no Brasil se deve ao SUS. Isso é completamente diferente de qualquer outro país. Não é à toa que nós temos um programa de AIDS que é considerado ideal. Mas ele é considerado ideal graças ao SUS, ele não é considerado ideal graças ao programa de AIDS. A população brasileira, boa parte dela, né, tem menos de 2 salários mínimos de renda mensal, também é significativo e é preciso visibilizar isso como uma conquista também. O atendimento é uma consulta, mas também com essa capacidade de garantir assistência farmacêutica. E outros avanços super importantes, por exemplo, que a própria lei do sangue, que nos 25 anos eu
penso que nós devemos comemorar, que foi uma iniciativa do Sérgio Aroca. O que a gente tinha no Brasil? A gente tinha no Brasil o comércio do sangue. Hoje nós temos no Brasil um sistema de universalização do processo de coleta, de distribuição do sangue, que é um processo universal. Então, em diversos países do mundo, mesmo aqueles que optaram por um sistema universal, né, não têm assegurado o princípio da participação e do controle social. Então, o Brasil se diferencia nesse sentido. Então, acho que é uma expressão significativa da capacidade de mobilização dos movimentos sociais, dos setores também da reforma sanitária, que asseguraram isso como um diferencial do sistema universal brasileiro. No ano em que o SUS completou 25 anos, grande parte da população brasileira foi às ruas e fez várias reivindicações de caráter social. Entre elas, também apareceu com destaque a questão da saúde. O que está na rua hoje é o direito ao transporte, o direito contra a corrupção, enfim, um conjunto de propostas, de proposições, de demandas. E a saúde tem aparecido nessas recentes manifestações. A saúde aparece junto com a educação, a saúde aparece como uma contraposição aos recursos gastos com os estádios durante todo esse processo da Copa. E, enfim, acho que o que está na rua, o que a gente está vendo nessa reorganização do movimento social é que a população brasileira, essa população que está na rua, tem uma demanda muito clara pela saúde pública. O fato da pessoas terem ido para a rua dizendo que querem um SUS padrão FIFA é uma maravilha. As pessoas não foram pedir um plano de saúde padrão FIFA, elas foram pedir um SUS melhor. Elas estão pedindo para radicalizar esse projeto do SUS e que ele seja cumprido na íntegra e não pelas metades ou por partes, né? Então, acho que isso é tudo que nós podíamos querer nessa luta, é que voltasse pelas mãos da população e não pela mão da burocracia ou de qualquer outro ator, gestor, ou quem seja, voltasse pela mão da população a demanda de radicalização do SUS e da democracia no Brasil. O que a gente ainda tem que fazer é torná-los conselhos, conferências efetivos, instâncias de participação efetivas. Essas instâncias ainda são muito cooptadas. Tanto os conselhos quanto as conferências nacionais de saúde são muito financiados pelos governos, muito dependentes do apoio de prefeituras, dos governos estaduais, do próprio Ministério da Saúde. Eu diria que talvez a gente está mais do que na hora da gente conferir mais autonomia a essas instâncias se tornarem mais independentes dos governos, porque quando elas são dependentes do governo, fica muito difícil. A Fiocruz promoveu um debate sobre o pensamento crítico em saúde e a reforma sanitária, movimento que deu origem ao SUS. Foram discutidas perspectivas e propostas para o futuro do SUS. O SEBS também tem se somado a outras tantas dúzias de entidades na articulação desse movimento Saúde Mais 10, que levou ao Congresso Nacional cerca de 2 milhões de assinaturas, apoiando um projeto de lei de iniciativa popular. Estamos aí agora no embate, no debate democrático com o governo, para que o governo se sensibilize e amplie essa base de financiamento, que crie uma fonte de financiamento estável e adequada para que o SUS se consolide como o sistema que a reforma sanitária preconizou. Então, discutir financiamento da saúde, que é uma política setorial e que mobiliza outras políticas públicas, tem também colocado para a gente o desafio de pensar isso não só a partir do setor saúde, mas pensar, né, no campo intersetorial. Então, a agenda de financiamento é mobilizada do Conselho Nacional de Saúde. O SUS também pode ser entendido enquanto um motor de desenvolvimento econômico. Ou seja, aplicar recursos no SUS, de um lado, significa reduzir a desigualdade, mas de outro também pode significar a produção de emprego, a produção de inovação tecnológica, mais renda, que é a agenda do complexo produtivo em saúde. Ou seja, aplicar em saúde, ela pode estar apontando um novo desenho, ou seja, ter a política social universal como um motor de uma política, uma nova política de desenvolvimento para um país de capitalismo periférico, como é o caso brasileiro. Até hoje, a saúde não foi central, não foi prioridade em governo nenhum, né? Nós tivemos uma Constituição que radicalizou, que amplia
significativamente o sentido da saúde no projeto nacional, mas os governos foram gradualmente reduzindo a sua importância e o seu papel. Hoje, esse é um grande desafio. A agenda da saúde ela teria que olhar muito para a região norte-nordeste. E isso é difícil de ser realizado exatamente em função do processo político. Nós não temos uma política de saúde. A política de saúde já está subordinada à política eleitoral. Nós temos que desconcentrar recursos. Para isso, é preciso que nem tudo seja construído em São Paulo, nem tudo seja construído no Rio. Que a gente disperse esses esforços de investimento pelo território nacional. Nós temos hoje um déficit enorme de profissionais de diversas áreas, e não é só a questão da falta de profissionais médicos. Precisamos investir numa equipe muito profissional. Cabe também ao Conselho esse debate de pensar que política de força de trabalho é necessário, inclusive as carreiras, também um processo de desenvolvimento científico e inovação tecnológica, porque o Estado brasileiro não fez uma aposta muito grande, nós temos uma dependência enorme e cabe ao Conselho Nacional também participar desse debate. A gente ainda tem um ensino muito voltado para a especialização, a gente tem um ensino completamente voltado para a cura, é difícil, nós não fizemos essa virada. O ensino, ele não acompanhou o SUS. As universidades, elas jogam na retranca. Digamos, o SUS ele vai para frente, ele foi para frente, mesmo que tenha ido para frente aos trancos e barrancos, mas as universidades não. Nós temos plena clareza, né, que é uma questão extremamente significativa para a sustentabilidade do SUS e que é uma dívida de décadas, que é o fato de você regular o trabalho, fazer com que o aparato de formação das escolas médicas venha atender às demandas que a população precisa, que a distribuição de médicos profissionais de saúde seja aquela que responda às iniquidades regionais e que chegue a todos os rincões onde se necessita a presença desses profissionais. E a Fiocruz está diretamente envolvida nesse processo, como também está na sua atividade crítica e propositiva, sabendo também de todas as limitações que nós temos hoje. O SUS, um país de quase 200 milhões de habitantes, ele precisa atender a tudo, né, a todos como universal, a tudo como sistema integral, e ele precisa se estabelecer em uma relação democrática, participativa com a sociedade. Isso é o que nós estabelecemos na Constituição. Teremos um sistema único de saúde público, forte, qualificado, humanizado, mas queremos muito mais que isso. É hora de radicalizar a reforma sanitária, é hora de retomar e de construir um novo pensamento crítico da saúde que possa superar esses impasses atuais. Eu diria que está bem na hora da gente fazer. O SUS não é uma utopia inalcançável. O SUS é para valer. O SUS, Sistema Único de Saúde, é hoje uma realidade em todo o Brasil. A Fiocruz faz parte do SUS e comemorou os 25 anos da sua existência, discutindo suas conquistas, impasses e perspectivas. Nosso intuito foi contribuir para que o SUS seja melhor conhecido e entendido. Nosso apoio e nossa participação são decisivos para que ele seja consolidado e aprimorado. O SUS é de todos nós, cidadãos brasileiros. Ok. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Ok. Professora. Agora... Oi. Tem uma aluna tentando ingressar aí na sua aula, a Ariana Maria, que está conseguindo, esperando a senhora aceitar. Já está aqui dentro. Já entrou. Tá? É porque no momento que eu passei o vídeo, se eu fosse fazer essa função, eu ia parar o vídeo, e aí ia demorar demais, entendeu? Ah, tá. Professora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vamos lá, pode falar. É porque sobre minha nota,
porque eu sou da turma de enfermagem e todos os meus Não, colegas então já... deixa esse tipo, só um pouquinho. Deixa essas perguntas para a gente fazer só no final, se for com relação à nota. Vamos só fechar a aula, aí a gente, para poder encerrar a gravação, e aí a gente resolve o que precisar resolver, tá? Porque ela está sendo gravada, tá bem? Só um pouquinho, já que a gente encerra aqui. Só um pouquinho. Então, pessoal, nós fechamos a unidade, fechamos a unidade 3, mas a sessão 3.3, tá? Para a semana que vem, a gente vai com a sessão 3.4, tá bem? Vou só parar aqui a gravação.